Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a me acompanhar nos próximos minutos. Convido você também a assinar o canal e peço que você dê o seu like. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras e se você assinar, vai receber as notificações dos próximos episódios. E hoje, pessoal, eu quero trazer um tema aqui bastante interessante, que é sustentabilidade. Mas sustentabilidade econômica, sustentabilidade na ótica do setor público. Quem está comigo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto é a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luísa Ferreira. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, Patrícia. Prazer receber você aqui. Bom, Ana Luísa é bacharel em Administração de Empresas pela FECAP-UPE, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade da Geórgia e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua desde 2009 com financiamentos para investimentos de longo prazo e é certificada pelo Instituto CFA em investimentos ESG, que são os investimentos que consideram o meio ambiente, o social e a governança, e esse vai ser basicamente a tônica da nossa conversa aqui. Ana Luísa, quando olhamos para o seu currículo, vemos que o governo de Raquel Lira escolheu uma secretária com perfil muito voltado às novas tendências globais de sustentabilidade. Qual a sua estratégia para a condução da Secretaria de Meio Ambiente com esse viés? Perfeito. Bem, acho que cabe até a gente dizer que quando a governadora me telefonou para fazer o convite para a secretaria, eu respondi, governadora, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, né, para esta secretaria, porque a gente sabe que o meio ambiente é uma área extremamente técnica, né? Ao que ela me respondeu que ficasse tranquila, que a gente teria o corpo técnico, né, em meio ambiente, mas que o que ela precisava naquele momento era exatamente de um novo olhar, né, para agregar ao olhar de meio ambiente, para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é justamente o olhar do desenvolvimento sustentável, do ESG. E na reforma administrativa, a governadora deixou isso realmente, ela concretizou, né, essa vontade. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fernando de Noronha, a gente passou de uma secretaria executiva, que acumulava todas as funções, para duas. Então, hoje eu tenho o secretário executivo de Meio Ambiente e tenho a secretária executiva de Sustentabilidade, o Desenvolvimento Sustentável. E a gente passou de 3 gerências gerais técnicas para 10 gerências gerais técnicas. Então, eu também pude agregar na secretaria essa nova visão econômica sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Então, a gente tem hoje gerente geral de instrumentos financeiros, por exemplo, instrumentos econômicos ambientais, que vai nos ajudar aí na implementação de mercado de carbono, de pagamento por serviços ambientais em Pernambuco. A gente tem também uma gerente geral de projetos especiais e ESG, que aí vai nos ajudar nessa caminhada junto com o setor privado de como é que a gente torna Pernambuco o estado mais indicado para as empresas que querem investir de forma sustentável. Então, a gente conseguiu efetivamente concretizar isso na estrutura do estado. Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, no Porto Suape, muitos investimentos, pelo menos nos últimos anos, já vinham com esse olhar, né? O quanto o porto já é sustentável, o quanto o porto está comprometido. Isso, eu estou falando do porto, mas a gente vê isso em várias áreas da economia, né? Então, assim, e agora nós temos um mercado que começa a crescer bastante, que é o do hidrogênio verde, e essas empresas olham muito para essa questão, né? Então, assim, isso faz total sentido. Uma coisa que eu gostaria de conversar contigo é que em março desse ano, Pernambuco zerou seus lixões, né? Todos os municípios agora contam com aterros sanitários para os seus resíduos. Como é que isso mudou a realidade do lixo urbano aqui em Pernambuco? Se é que mudou? Ou ainda tem muito que se fazer? Não, é um marco, sim, a ser bastante celebrado, né? Isso foi uma força-tarefa aí, incluindo, inclusive, Tribunal de Contas, Ministério Público, e dos lixões a gente passa para os aterros, né? Que aí os aterros são locais efetivamente controlados, com a estrutura necessária para monitorar aquele resíduo, para monitorar e evitar a poluição, né, dos corpos hídricos, enfim. Então, é um passo realmente extremamente importante.
a gente precisa dar os próximos passos, né? A gente sabe que hoje os aterros existentes no estado, eles estão com a capacidade aí bastante limitada, né? Alguns chegando próximos ao limite de sua vida útil. A gente tem uma questão logística também, né? O transporte do lixo, ele se torna muito caro para alguns municípios. Então, tem algumas questões que a gente precisa observar. E a gente precisa ir até além, né? A gente, em Pernambuco hoje, a gente aterra todo tipo de resíduo. A gente está aterrando riqueza, né? A gente tá realmente aterrando valor. E a gente precisa passar para essa nova fase de ter, de fato, uma estruturação da coleta seletiva, de um incentivo eficaz, né, para reciclagem. Mas sim, é um primeiro passo a ser celebrado, bastante celebrado. Isso que você fala de se enterrar riquezas é interessante porque tem um outro aspecto. Na hora em que você enterra tudo, você compromete a geração do biometano, por exemplo. Exatamente. Né? Como é que vocês olham para essa questão do biometano? É fundamental. Veja, hoje realmente a questão dos resíduos sólidos urbanos, ela tem um olhar completamente diferente do que a gente tinha algumas décadas atrás. A gente percebe que para os aterros, né, cada vez mais eles são interessantes economicamente. A gente vê um interesse da iniciativa privada, né, em operar esses aterros, e eles estão de olho, né, esses operadores privados também nas receitas acessórias. Por exemplo, na geração do biogás, né? A gente foi visitar alguns aterros já, na última sexta-feira estávamos no CTR de Caruaru, por exemplo, onde eles têm a geração, né, do biogás, e ficamos impressionados com o quão expressivo é a receita da geração de biogás para a receita do aterro. Uhum. Então, acho que isso é uma tendência. A gente precisa fazer que a receita também com a venda do material reciclável seja expressivo, né? Então, esses são os incentivos que a gente precisa alinhar. E tem alguns especialistas que, inclusive, já defendem o royalties com base nessa geração. Os municípios que puderem gerar, receberem esses royalties. E aí seria um incentivo a mais, né, para o município executar aquela política pública que pudesse viabilizar esse processo. Mas falando em resíduos, há poucos dias, 4 consórcios de municípios de Pernambuco foram habilitados num programa de parceria e investimento PPI de resíduos sólidos do governo federal. Eles vão receber cada um aproximadamente 8 milhões para execução de projetos de manejo de resíduos domiciliares, coleta, transbordo, que é um problema que você citou aí, né, transporte. Como é que o Estado pretende participar desse processo? Perfeito. Esse resultado desses 4 consórcios, né, aí de municípios pernambucanos deixou a gente super feliz, porque realmente poucas semanas após a gente ter assumido a gestão, a gente ficou sabendo que esse edital estava aberto e ia ser encerrado 28 de fevereiro, né? Então a gente tinha pouquíssimo tempo para agir. Fizemos uma força-tarefa, né, junto com a Casa Civil, de pegar essa listagem efetivamente dos consórcios pernambucanos, ver como é que a gente incentivava, conseguimos agendar uma reunião com a Caixa, com o BNDES e com o PPI federal para estimular esses consórcios a aplicarem para esses recursos. E deu certo, né? Dos 10 primeiros colocados no Brasil, 4 foram grupos, né, de municípios pernambucanos. Um ponto fundamental para esse ranqueamento, né, as notas de cada consórcio, para a gente ter essa boa colocação de Pernambuco, é que uma carta assinada pela governadora, né, um apoio do governo do estado, né, expresso aí pela governadora, aumentava a pontuação dos consórcios. E a gente emitiu essa carta para todos os consórcios pernambucanos. E essa carta, na verdade, é um compromisso da equipe técnica, inclusive da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em estar junto aos consórcios de município, dos municípios, inclusive nessa estruturação técnica, né? Então, é um valor expressivo que está estimado aí na casa dos 8 milhões de reais somente em estudos, né, antes da fase de implantação, porque realmente são estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos bastante robustos para a gente deixar pronto até a fase de licitação, né? E foi então muito vai ter um novo aporte de recursos para a fase de implantação, para a implantação desse projeto. O formato que está sendo previsto é o formato de uma PPP, né? Então, essa fase aí, ela deixa tudo pronto até a licitação, e na licitação, a concessionária vencedora, ela vai ressarcir o FEP, né, o Fundo de Estruturação de Projetos, nesse investimento inicial feito para bancar os estudos. E aí,
aí é super interessante porque, além do aporte, né, assim, realmente financeiro para contratar esses consultores especialistas, a gente tem também o acompanhamento do próprio PPI. E o time do PPI Federal de Resíduos Sólidos é composto por uma equipe que está nesse tema de resíduos sólidos há muito tempo, né, assim, há mais de década. E que já estruturaram muita coisa, inclusive que deu errado, né, assim, que foram lições aprendidas. A gente sabe que resíduo sólido é um tema que é extremamente complexo, porque eu vou desde a questão social, fundamental dos chamados catadores, né, mas que a gente na ACEMAS defende que a gente precisa elevar até porque catadores é um nome vulgar, digamos assim, para um agente de extrema importância, que é um verdadeiro agente de logística reversa. Né, eles hoje não são valorizados economicamente como deveriam, mas eles fazem um papel fundamental para a sociedade de estimular essa reciclagem. Né? Talvez precisem aí ser desenvolvidas políticas públicas para valorização dessas pessoas, né? Porque elas nem são vistas. Não são vistas e têm um papel fundamental, né? Então, o PPI Federal, ele olha desde essa questão social até a última milha lá, né, assim, de qual é a tecnologia mais adequada, né, assim, classe mundial hoje para a destinação final do que são rejeitos, efetivamente, né? Depois que eu já tratei aí os resíduos. Então, é bem complexo, né? Uma gama muito grande aí do que precisa ser considerado nos projetos de resíduos sólidos urbanos. Agora, eu tenho curiosidade, porque quando o governo federal lançou o edital, o chamamento público ele tinha como objetivo viabilizar o cumprimento dessas metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que era basicamente encerrar os lixões. Aqui a gente já tem esse processo concluído. Então, qual seria a prioridade aqui em Pernambuco? Veja, Pernambuco, a gente tem um déficit hoje, né, de aterros, então o custo logístico, o custo para os municípios em geral, com os aterros sanitários, com a destinação de resíduos como um todo, é um custo muito alto. A gente tem um índice muito baixo de compostagem e um índice muito baixo de reciclagem. Então, assim, são desafios que a gente, sem dúvida, tem aí um campo muito grande para melhoria. E possibilidade de negócio, né? Sem e possibilidade para a iniciativa privada entrar e trabalhar em cima desses temas, né? Pois são oportunidades econômicas, né, de fato. A gente já tem, assim, alguns casos interessantes de empresas que estão dando certo com o uso de resíduos. A gente vê a Roda, que já faz esse trabalho muito interessante com a fábrica da Jeep. Minha bolsa está aqui, é da Roda. Eu não trouxe a mochila, mas eu tenho uma mochila da Roda feita com o couro dos aceites dos veículos. Tem também uma bolsa feita com um airbag. Cinto de segurança, né? Cinto de segurança também, né? Tem roupa, inclusive, feita com... Então, assim, é interessante. É um olhar diferente, né? É um olhar, como a gente está falando, o lixo é realmente uma coisa valiosa, né? É isso. Então, é uma oportunidade de negócios e é bom a gente falar sobre isso aqui, porque quem nos ouve começa a prestar atenção nesse tema e começa a pensar aí qual seria o caminho, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu acho que hoje em dia a gente precisa se desafiar, né, a trazer inovações para várias áreas, né? E vem mais incentivos pelo governo por aí, né? A gente tá com um trabalho forte nesse sentido, e aí o Estado tem um papel importante, né? Inclusive de incentivo via compras públicas, enfim, né? A gente vem desenvolvendo uma série de temas que vão ser bem interessantes. Vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Muito bem. Já que a gente está falando que lixo é um ativo, que oportunidades você acha que estão sendo perdidas aí quando não se olha, principalmente os municípios, quando não estão olhando para a questão do lixo, né, como deveriam? Não só a questão do aterro. O aterro foi uma imposição. Há 9 anos você vem se tentando regularizar isso no Brasil, né? Mas que outras oportunidades, né, existem para esses municípios? Eu acho que uma oportunidade que você citou e que, na verdade, ela é duplamente valiosa, que é a do geração do biogás, porque ela vale pelo lado da geração de energia, né, que pode ser vendida aí, enfim, se for até 5 mega, né? Como limpa, como geração distribuída, né, e pelo lado também do crédito de carbono, né, assim, que isso pode ser viabilizado. Então, são diversas oportunidades, né, e eu acho que a economia global, e isso chega aqui sem dúvida, vai cada vez mais valorizar tudo que vier da economia circular, de reuso, de reciclagem, de reutilização. Deve haver, então, vários projetos com logística reversa dentro desse edital, né?
Sim. A logística reversa, ela precisa ser melhor implementada, né? Já tem um decreto, né, instituído no Estado sobre isso, que a gente está vendo regulamentação e as formas mais eficazes de implantar. Agora você me lembrou um tema aí que é o mercado de crédito de carbono. A gente não está olhando muito, a nossa economia ainda não está olhando muito para isso, né? A gente tá olhando bastante, né, assim, desde o início da gestão. É um tema que é muito caro, né, assim, a nós, porque a gente, Pernambuco, o Nordeste do Brasil em geral, tem um potencial muito grande, né, e a gente tem uma missão gigante na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a da conservação, efetivamente, né. Hoje, Pernambuco tem 90 unidades de conservação, e a gente tem 90 unidades de conservação decretadas, mas a gente tem uma capacidade hoje muito baixa de cuidar, né, dessas unidades de conservação. Eu tenho um déficit de gestores, né, de pessoal no CPRH, que é a agência vinculada à SEMAS, né, mas é o braço operacional para cuidar dessas unidades de conservação. E aí, quando eu passo a ter o ativo ambiental, né, o serviço ambiental efetivamente valorizado, e eu tenho um pagamento por serviços ambientais com financiamento nacional ou internacional, mas que a gente sabe que já existe esse olhar, já existe esse recurso, e a gente tem um potencial enorme para receber esse tipo de investimento, isso vai facilitar o nosso trabalho, né, vai financiar o nosso trabalho. Ele pode ser mobilizado para ser um agente, né, de fiscalização, exatamente, né? Remunerado com esses créditos. Pagamento por serviços ambientais, exatamente. Então a gente tem olhado com bastante cuidado, né, já há um tempo essa gerência geral, né, na SEMAS, a gente vem procurando melhores práticas, né, internacionais e nacionais, mas no Brasil todo isso é muito novo, né, então a gente tá correndo bastante com isso. No mundo, né, mas assim, você entra na secretaria num momento de muita mudança, né, a meio ambiente até uns anos atrás era aquela secretaria meio que, né, ficava ali meio de enfeite, não tinha muitas ferramentas, né? Não podia fazer muita coisa. A luta era ainda maior, né? Havia uma pressão muito grande, mas agora existem instrumentos, existem ferramentas que tornam essa secretaria muito valiosa, muito poderosa. Os desafios... O olhar mudou, né? Mudou, concordo muito com você. Acho que os desafios são gigantescos, né? Mas a gente hoje tem uma prioridade para o meio ambiente que não existia, né? Até um tempo atrás. E aí uma prioridade que a gente vê desde o governo federal, né? Até o próprio mercado em si, né? A gente vê hoje, comentamos lá na secretaria que não é o primeiro anúncio de empresa, né, que vai investir no estado e que está lá, né, no anúncio é pedido pela empresa, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, porque o mercado passa a exigir que exista efetivamente um selo de sustentabilidade, né. Um compromisso, né. Um compromisso. E aí, assim, eu acho que é fundamental o nosso papel nesse novo olhar, porque o que é muito importante é a gente não confundir ESG com ações isoladas de meio ambiente, sociais, né, assim, ou de governança. Você é a pessoa certa para falar sobre isso. Tem que estar amarrado, né? Você é certificada, como eu falei, pelo Instituto CFA, né, em investimentos de ESG. Falando ESG, tá, gente? Em português mesmo, tá? Mas essa sigla, ela significa um conjunto de diretrizes e elas têm que estar amarradas, senão não faz sentido, senão você vai fazer só um pedacinho, né? Então, para fazer dentro da lógica... Eu acho que é mais grave ainda do que não fazer sentido, porque assim, se você fizer e publicizar ações isoladas, mas que efetivamente não reflitam a sua estratégia real de compromisso com o meio ambiente e com a sociedade, isso é o que é o chamado greenwashing, né? E que pega muito mal, é muito feio e realmente retira valor, né, das empresas. Então, o chamado greenwashing, ou social washing, pink washing, é quando você publiciza uma ação, né, assim, da sua empresa, que aquela ação, aquele marketing leva a entender que você está cuidando do meio ambiente, das pessoas, mas que no fim das contas, se a gente fosse aprofundar, aquilo foi uma ação isolada, foi mais para marketing, você não tem um compromisso real na sua estratégia
com a sua sustentabilidade ambiental e social. Então, é até pior. É melhor nem publicizar, né? Assim, porque eu acho que o quanto a comunicação vem depois, né? Assim, mostrando isso como um lado pior, pega mais mal. É, né? Verdade. E eu converso com alguns empresários que têm muito cuidado com isso. Sabem o quanto isso pode ferir a imagem da empresa. Perfeito. Então, é uma responsabilidade grande. E eu acho que isso é esse novo momento que você comentou. Antes não se tinha tanto essa preocupação, né, assim, em ser mais profundo, em ser estratégico. Acho que hoje essa cobrança nos ajuda, né, porque é uma cobrança mais firme. E como o Estado está se adequando ao ESG e de que forma, em que setores você acha que isso tende a avançar mais? Perfeito. A gente precisa olhar para dentro, né, enquanto Estado, nós estamos olhando para dentro e a gente tem uma estratégia de ESG também para fora. Né? A gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, acho que também é uma novidade, a gente tem tido uma proximidade muito grande com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu acho que não sentia antes, né, assim, muito essa sintonia. Alguns anos atrás não tinha, né? Pois Claramente. E aí a gente já tinha como estratégia ter um programa conjunto e naturalmente isso foi surgindo. Então, assim, André, né, que está à frente da ADEP, por mais de uma ocasião já nos convidou para missões, sempre que ele vai trazer potenciais investidores para Pernambuco, para a gente estar junto. Porque a gente sabe que para toda empresa hoje séria, responsável, o ESG, a sustentabilidade, é um tema fundamental. Então, se a gente chega junto da ADEP e diz, olha, Pernambuco está aqui, enquanto Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, querendo te ajudar a ser sustentável. A nossa missão é que a empresa, quando ela venha se instalar, ela vai escolher qual é o estado no Brasil, né, assim, que ela vai fazer o próximo investimento. Se ela quiser ser sustentável, ela vai optar por Pernambuco. Porque ela sabe. É um fator de competitividade. Sem dúvida. Porque a gente vai ajudar a empresa a ser mais sustentável. Isso vai aumentar a competitividade dela. Então, vai desde ações muito simples, como, por exemplo, a gente tem um catálogo das associações de catadores, né, de agentes de logística reversa, né, em Pernambuco, e fazer esse link para a empresa. A gente apresentar empresas como uma roda, né, como uma Love Trash, que podem ajudar elas a otimizar os seus resíduos, a conectar com departamentos das universidades federal, rural, as nossas universidades aqui, o PE, que podem ajudá-las com tecnologias de reuso de água, né, ou do tratamento efetivamente da sua planta. Então, quando a gente facilita a vida, né, assim, dos investidores para que eles sejam efetivamente mais sustentáveis, isso vai ser um fator de competitividade para Pernambuco. E você usou a denominação aí interessante, agentes de logística reversa. Em vez de catadores. Porque isso. Né? A gente tem que começar a olhar para essas pessoas dessa forma. Dar o devido valor, né? Exatamente. Agora, dentro desse quesito ambiental, né, nós temos aqui dois assuntos que envolvem diretamente a área que você atua, né, que é a área de proteção ambiental também. Nós temos dois empreendimentos que têm gerado muita discussão na sociedade, porque eles passam ali, eles afetam a APA de Aldeia, a área de proteção de Aldeia. Um é o Arco Metropolitano e outro é a Escola de Sargentos, né? O Arco vem se arrastando aí porque um trecho realmente corta ali e ainda não se encontrou uma solução. E a Escola de Sargentos, que é um investimento aí de quase 2 bilhões, né? No último ajuste do projeto, ele estaria destinado a ocupar 180 hectares, né, daquela região. Há uma grande comoção pelas pessoas que defendem ali a área de proteção ambiental. E como é que você lidar com isso? Como é que o Estado olha para essas duas coisas, esses dois interesses, né? São dois grupos de sociedade bastante diferentes que parece que não conseguem se entender em torno desses assuntos. Uhum. O Estado vem enfrentando isso com muito compromisso e muita seriedade, né? A gente tem plena consciência de que a gente precisa, sem dúvida, preservar o meio ambiente. É um valor do qual a gente não pode absolutamente abrir mão. E a gente precisa conciliar, o desenvolvimento precisa ser sustentável. E a gente precisa de desenvolvimento porque a gente está num estado em que 50% da população vive abaixo da linha de pobreza e 20% vive abaixo da linha de miséria. Então, eu preciso de desenvolvimento. Então, a meta é clara, a gente precisa conciliar, né, o desenvolvimento com o meio ambiente, efetivamente. E isso de que forma? Com diálogo.
né, assim, com muito diálogo é o que a gente vem fazendo. A governadora, ela instituiu, no caso da Escola de Sargentos, um grupo de trabalho, né, para que a gente possa ter dentro do governo todas as secretarias que de alguma forma impactam ou são impactadas, né, pelo empreendimento, e também com a possibilidade da gente chamar como convidados para as reuniões o próprio Exército, a sociedade civil organizada, as universidades. A gente está aqui diante de parceiros fundamentais para o estado de Pernambuco. Você tem que colocar todos na mesma mesa, né? Veja, todos eles são fundamentais, né? Assim, o Exército é fundamental para o governo do estado de Pernambuco. Um empreendimento desse porte, né? Com esse potencial de estruturação para o estado de Pernambuco, tem que ser dada muita importância, né? A ele. A sociedade civil organizada também é um parceiro fundamental. Na área ambiental, a gente sabe que a gente tem uma sociedade, né, civil organizada bastante forte. E a gente precisa, inclusive, utilizar o que eles têm para aportar. Né, tudo que eles estudam sobre aquela área ali, isso é valioso para o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Você acha que está havendo aí uma falta de entendimento? Porque a última apresentação que o Exército fez de uma revisão no projeto garante ali uma preservação de mananciais e diz onde o Exército ele se instala, eles conseguem preservar aquela área. De fato, a gente vê muita coisa preservada quando vai para o poder das Forças Armadas, onde eles se instalam, né? Mas você chegou a avaliar esse projeto? Você acha que pode estar havendo um mal entendido ou você ainda não viu com detalhes esse projeto? A gente viu, já nos aprofundamos, né, no projeto. É uma questão efetivamente bastante complexa, né? A gente escuta todas as versões, né, os pleitos, as solicitações, e é uma questão, de fato, complexa. Mas eu acredito, sim, que a gente vai conseguir conciliar o investimento, né, que está posto, que é extremamente importante para o Estado, sem absolutamente ter perda ambiental, né? A gente vem nessa conversa e o grupo de trabalho que a gente já enviou os ofícios, né? Os membros do grupo de trabalho estão sendo nomeados. Em breve a gente vai ter a primeira reunião desse grupo e eu acredito muito no poder desse grupo de trabalho para a gente conseguir efetivamente fazer essa conciliação. Pode ter interesses. Também compensação ambiental? Sim, a compensação ambiental é um caminho, né? A compensação ambiental, ela também não é uma resposta simples, porque uma compensação ambiental, né? Ela requer, fora a área, ela requer tempo, né? Eu tenho um tempo de maturação que, para uma floresta, né? Enfim, chegar até um estágio em que ela estava, isso envolve muito tempo. Isso precisa de cuidado, né? Também para eu me certificar. Então, não pode ser qualquer compensação ambiental. E compromissos de governos, né? De governos. De Estado, aliás. Perfeito. De Estados. Porque os governos mudam, mas tem que ser um compromisso de Estado, que perdure aí. Né? Mais do que um compromisso de governo, precisa ser um compromisso de Estado. Mas eu acredito que a gente tem uma sociedade num nível de maturidade suficiente para a gente conseguir avançar com essas soluções enquanto compromisso de Estado, de sociedade, efetivamente. É algo que, como eu disse, né, assim, não é importante somente para o governo Raquel Lira. É algo importante para a nossa sociedade. A gente precisa absolutamente manter a nossa APA, a Aldeia Bibiribe, e a gente precisa também de investimentos estruturantes no Estado. Então, a gente precisa pactuar enquanto sociedade o que for necessário para a gente conseguir conciliar isso. Certamente. Agora, outro assunto polêmico, Fernando de Noronha. Botaram no seu colo. O que é que você prevê para Fernando de Noronha? Fernando de Noronha tem uma série de problemas ali, tem problema com distribuição de lotes, com construções em áreas irregulares, com reclamações de ilhéus que estão sendo escanteados por pessoas de fora que chegam e ocupam espaços. Como é que você pegou a ilha? O que você pretende fazer ali com a ilha para que ela não entre em degradação, né? Porque se não tomar cuidado, eu me lembro que uns anos atrás havia um limite de pessoas na ilha, só podia entrar uma certa quantidade, né? Isso não existe, assim, não é que não exista. Ampliou-se muito, né, a quantidade de pessoas que passaram a frequentar a ilha diariamente. Veja, a missão, né, da governadora para Fernando de Noronha é muito clara. É transformar Fernando de Noronha na vitrine da sustentabilidade global. Não é nem do estado de Pernambuco. Olha aí, que responsabilidade. Pois é, a gente tem um trabalho realmente
longo, sério, árduo a fazer, né, em Fernando de Noronha. A gente tem uma administradora de Fernando de Noronha, acho que é importante até dar uma geral, né, sobre como é a estrutura. Fernando de Noronha é uma autarquia territorial ligada à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, né. Já era ligada a SEMAS, mas eu acredito que a governadora colocou isso no nome da secretaria para ampliar a nossa responsabilidade. Colocou, né, na vitrine, né? Colocou na vitrine, exatamente. E a gente, mas enquanto autarquia, existe uma administradora, né, que é a Thalita Figueroa, e que é uma pessoa que está no lugar certo, né, assim, na hora certa. A Thalita, ela é extremamente firme, que é o que a gente necessita, né, nesse momento na ilha, e é uma pessoa extremamente sensível, é uma pessoa muito voltada às pessoas. Ela tá lá e ela sempre coloca nas ações dela, né, enfim, quem acompanha aí o Instagram oficial de Noronha, vê na agenda de Thalita na ilha, que ela faz questão de visitar todos os locais de moradores, né? O foco é no bem-estar, um lugar bom para se visitar, para ser turista, precisa antes de tudo ser um lugar bom para se morar, para o morador também, para o ilhéu, né? Então a gente está num trabalho muito firme lá, o respeito aos limites, né, de visitação, eles vão ser absolutamente cumpridos. A gente deu um passo super importante, né, já nessa gestão, que foi fechar o acordo com o governo federal para uma gestão compartilhada das unidades de conservação existentes em Fernando de Noronha. Causou um tremendo rebuliço, né, talvez podemos chamar assim, né, o fechamento desse acordo, mas no final das contas foi um acordo que simplesmente resolveu pendências, né, quando eu tenho uma sobreposição de uma área de proteção federal a uma área de proteção estadual, não só em Fernando de Noronha, mas em outros locais do país, eu naturalmente gero alguns conflitos de competência, né, e Sim. O acordo veio para sanar esse conflito. Sim. E o acordo não mexeu absolutamente no fato de que Fernando de Noronha é de Pernambuco, né, assim, é um território de Pernambuco. Mas a gente quis, efetivamente... Mas a gente tem um Parque Nacional lá. A gente tem o Parque Nacional, a gente tem ali um custo alto, inclusive, com a manutenção necessária daquele paraíso natural que é Fernando de Noronha. Então, a gente compartilha com o governo federal a responsabilidade por cuidar das áreas mais críticas, né, de proteção à vida silvestre, do Parque Nacional Marinho, com o governo federal. Todos os locais que são habitados, urbanos de Fernando de Noronha, isso é responsabilidade do governo do estado e continua a ser, certo? Então, assim, acho que esse acerto em Fernando de Noronha foi muito importante para a gente destravar e ir nesse caminho aí de atingir essa meta de ser vitrine da sustentabilidade. E sem dúvida, a ilha, ela teve uma melhoria, né, para receber o turista, e o que vem acontecendo é coisa de mais de uma década, né? Vem ali uma série de processos e de vários governos para trás que acabaram dando uma relaxada com a ilha. Né, uma vez que ela entra para a vitrine do governo, né, então assim, eu acho que realmente é bem interessante porque a gente vê exemplos semelhantes a Fernando de Noronha super preservados, são destinos turísticos valiosíssimos, né, porque o turista ele paga caro para ir para lá e ele quer qualidade também, né, mas é como você falou, não dá para olhar só para o turista, tem que olhar para o ilhéu, aquela pessoa que tem famílias ali, que gerações e gerações que nasceram e vivem ali. Né? Mas realmente é muito, muito importante olhar para isso. Mas, Ana Luísa, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi ótimo conversar com você aqui sobre todos esses assuntos. Ficamos atualizadas. Quero agradecer a sua presença, né? Lhe desejar boa sorte aí e que você nos traga sempre boas notícias. Patrícia, eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, da gente poder comunicar as nossas ações e conte sempre conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Luísa, secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, do estado de Pernambuco. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui e não esquece, dá o seu like, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios e até a próxima.